Amém. Louvado seja o Senhor. Quero dizer aos irmãos da nossa alegria, e eu digo a nossa alegria porque é a minha, da Lourdes e do Lucas, de estar em casa novamente. Nada como estar em casa, né? Verdade assim, férias é muito bom, mas é muito bom para que a gente possa valorizar a nossa casa, né? E então, a nossa casa da fé, a nossa família na fé, né? Então, realmente faz muita falta o fato de nós ficarmos assim, parece, a princípio, né? Parece que o tempo é maior, né? Alguns até comentaram isso também, né? Ainda bem. Se a gente não faz falta nenhuma, né? De repente fica meio complicado. Então, ainda bem que alguns acharam que já fazia bastante tempo que a gente estava fora. Mas queremos realmente agradecer as orações dos irmãos. Nós tivemos um período, praticamente o maior período na praia, lá em Guaratuba, na casa da minha irmã. E ficamos quietos, porque hoje está muito complicado, não sei vocês, mas está muito complicado a gente estar saindo de um lado para o outro, porque o trânsito está difícil. Quando eu voltei de Guaratuba, nós saímos lá de manhã às 7 horas, nós vamos chegar, embora que nós paramos um pouco em Curitiba, mas nós fomos chegar 10 horas da noite em Marilândia. Era muito trânsito o tempo todo e parado, e assim, para e você chega. Agora aconteceu alguma coisa, você chega na frente não aconteceu nada, não dá para entender por que esse trânsito para. Eu acho que é um grande volume, de repente, de carros. Mas assim, graças a Deus que os irmãos estiveram orando pela gente, porque justamente num desses momentos nós tivemos um engarrafamento que eu tive a nítida impressão que a gente ia bater, só não batemos porque Deus realmente guardou. Então, contamos sempre com a oração dos irmãos e nós vimos aí o resultado disso, Deus nos guardar, Deus abençoar, né? Pudemos dar uma descansada no sentido de sair da rotina, e agora sim voltarmos aí para a nossa rotina, nosso trabalho. E quero dar graças a Deus, ao conselho da igreja, nossos presbíteros, a diaconia também, toda a liderança, pastor Tiago, né, que estiveram aí à frente da igreja, e qual, na verdade, a gente também, como pastor, sai e a gente descansa, porque sabe que a igreja está cuidada, né? E então não tem, você queira ou não, a gente se preocupa, né? O Tiago está nessa luta também agora, sabe? A gente se preocupa com a igreja, a gente se preocupa com os irmãos. Aliás, o que nós vamos falar nessa noite aqui, em parte, é aquilo que o apóstolo Paulo fala ali, né? Que quando nesse texto ele fala que ele não queria ter trabalhado em vão. Por quê? Porque o em vão, muitas vezes, é quando a gente, como pastor, a gente escuta, né? Irmãos passado, que a gente já trabalhou com eles e que de repente não estão mais no caminho da fé. E aí a gente se entristece de fato com isso, né? Então a gente sempre se preocupa com a igreja, mas graças a Deus, sabendo que os irmãos estavam aí em boas mãos, nós pudemos descansar. Eu falo até com a Lourdes que nós ficamos aí 20 dias de manhã, tarde e noite juntos, né? Então eu agradeço porque não brigamos em momento nenhum, não tivemos aí cheios um do outro, e falei assim, bom sinal isso, né? Que já fazem 36 anos, a gente fica aí quase 24 horas por 20 dias juntos e a gente está... E é o que eu digo para os irmãos também, né? Férias, viagem, o mais importante é quem vai com a gente. É quem está com a gente nessa caminhada da viagem que nós fazemos assim para conhecer os lugares, mas a viagem da vida é quem vai com a gente. E é isso que é o mais importante. Então, que Deus esteja nos abençoando e que nesse ano agora que estamos aí já em todo vapor, acabando já o primeiro mês de 2026, mas que Deus esteja nos abençoando, iluminando, e que cada um de nós possamos ser agraciados ainda mais com a presença do Senhor. É o que eu quero partilhar com os irmãos nessa noite. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 18. Abram lá suas Bíblias, aqueles que as têm. Filipenses capítulo 2, versículo 12 ao versículo 18. A palavra diz assim: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença,
porém muito mais agora, na minha ausência. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos tornei irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém? Pai, nós queremos orar em nome de Jesus. Te dou graças por este momento que estamos novamente com a nossa igreja, com a nossa família na fé, com os nossos irmãos e irmãs. Que o Senhor esteja, Senhor, agora também nesse momento tão sagrado, Senhor, quando o Senhor fala conosco, que a Tua palavra, Senhor, venha a nós para nos fortalecer, para nos reanimar, para fazer com que nós não desistamos, mas que nós permaneçamos, ó Pai, no caminho em que o Senhor nos colocou. Por isso, Senhor, abençoe este momento, ó Deus, que a igreja seja edificada. É o que eu oro no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos. Nesse texto, em Filipenses, começamos falando um pouco da história ali, da realidade desse povo. Ou seja, Paulo, ali por torno dos anos 60, que ele escreve essa carta àqueles irmãos, ele falava justamente de uma particularidade que existia naquela comunidade. E, ao contrário, por exemplo, de Corinto, onde a particularidade que eles tinham era, na verdade, um sentimento muito egoísta e pecaminoso, ao contrário, por exemplo, dos Gálatas, que tinham um problema de legalismo, aqui eles tinham um outro tipo de problema, que surgiu entre eles ali, diante da situação na qual eles estavam vivendo. Ou seja, eles tinham confronto um com o outro, justamente por causa da imagem que eles tinham deles mesmos. E essa imagem deles mesmos provinha do que era aquela cidade. Então, a cidade de Filipe era uma cidade que foi constituída por Filipe II, rei da Macedônia, que também era dos gregos, e ele ali constituiu esta cidade. Conquistaram aquela região ali da Macedônia e eles edificaram essa cidade. E Filipe II, pai de Alexandre o Grande, ele edificou essa cidade e colocou o nome dele na cidade para justamente se vangloriar, para se posicionar, para mostrar quem tinha o poder ali naquela região. E que ele deveria ser, então, ovacionado, adorado pelas pessoas. Em torno de 42 anos antes de Cristo, os romanos tomaram aquela região. E aquela cidade ali de Filipos se tornou como se fosse uma mini Roma. A atuação romana dava aquelas pessoas ali que, na sua grande maioria, eram de aposentados militares, e aquelas pessoas, eles tinham uma vantagem em relação a algumas outras cidades, é que eles tinham a questão do status da cidadania romana. Então, justamente, eles eram isentos de várias outras coisas, então eles tinham uma certa prosperidade, mas eles tinham justamente um orgulho de ser cidadão romano. E aí que estava a dificuldade, o que eu vejo nessa carta. Embora seja a carta da alegria de Paulo, por quê? Porque era uma igreja que, de fato,
contribuía, era uma igreja que, de certa forma, era uma igreja que estava contribuindo não somente com as suas orações, não somente com a sua obediência, como ele começa dizendo aqui no texto, mas era uma igreja também que contribuiu até materialmente com ele, quando outras igrejas não o fizeram. Então, por isso, ele termina aqui esse momento desse texto fazendo congratulações a eles. Mas Paulo vai demonstrar aqui a eles, nesse momento, em que o grande problema que estava ali é que a igreja em si estava sendo influenciada pelo pensamento romano, pelo pensamento daquela sociedade que eles ali estavam. Por isso ele começa dizendo a eles: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então aqui ele passa a desafiar a eles ao desenvolvimento da sua salvação. Quando ele está falando aqui em desenvolvimento da salvação, não está falando necessariamente que eles conseguiriam, pelo seu próprio esforço, a salvação. Mas o que ele estava falando é que eles deveriam crescer, amadurecer, continuar firmes na chamada que Deus tinha colocado a eles. Por quê? Porque muitas vezes algumas pessoas, alguns cristãos ou até igrejas acabam se estacionando, ou seja, parando. Por isso ele está falando assim, não pare, desenvolva. E aí nós estamos no início de ano, né? Estamos aí em 2026, início de ano, e a gente tem que pensar como foi que eu já comecei esse ano. Como é que eu terminei o ano passado e como foi que eu comecei esse ano? Como eu estou na minha fé? Como eu estou realmente relacionado à minha salvação? Desenvolva a sua salvação, e ele fala com tremor e temor. O tremor e o temor aqui não é necessariamente medo de Deus, mas é sim a responsabilidade com aquilo que eu tenho. Foi dado algo para você. Suponhamos que você ganhou um presente de alguém que se tornou aí uma coisa importante para você ali, e você tem que cuidar daquilo. Tá? Então, se é o zelo que você vai cuidar daquilo, é isso que ele está falando. O temor e o tremor é aquilo que nós ganhamos. A nossa salvação foi dada a mim e a você, e não por um preço barato, mas por um alto preço. E agora eu tenho que desenvolver isso. Eu tenho que progredir, eu tenho que aperfeiçoar, eu tenho que avançar na vida cristã. E início de ano é momento para a gente pensar, esse ano eu tenho que avançar a mais. Eu tenho que fazer um degrau a mais, ou seja, analisar a minha vida e em que ponto eu, de fato, devo estar avançando mais. Tá? Então, ele diz para ele, olha, vocês têm que estar cuidadosos com aquilo que vocês têm. Tem uma versão que diz assim, agora vocês devem ser mais cuidadosos em fazer as coisas boas, que resultam do fato de sermos salvos. Desenvolver a salvação é a compreensão que somos salvos e que fazer boas ações, boas obras é em decorrência disso. Então, é importante com que nós não paremos. Qual o problema? O problema é que, meio à dificuldade, ao desafio que começa a acontecer, muitas vezes nós começamos a querer parar. Queremos estacionar. Tá? E aí o desafio vem de você não desistir. Olha, vamos olhar para as nossas relações familiares. Talvez seja justamente lá na sua família que você tem dificuldade de desenvolver a sua salvação. De você ter paciência com os seus, como você muitas vezes tem com os outros que não são da sua casa. Então, desenvolver a sua salvação é um desafio para que você não desista. E talvez não geralmente o mais difícil em casa mesmo. São com aqueles que nos conhecem. São aqueles que muitas vezes nós queremos que eles caminhem numa direção, mas eles não querem caminhar naquela direção. Mas o seu coração fica doído por aquilo. Mas você tem que fazer o quê? Não desistir, não pare, não desista disso. É proibido aqui, na verdade, estacionar. Tem que avançar na vida cristã com o quê? Com o seu testemunho. E à medida em que você vai desenvolvendo essa salvação com temor e tremor,
As pessoas virão isso. Veja que quando ele fala aqui, ele fala porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Então veja assim, não é você necessariamente, mas é a sua disposição de ser um instrumento nas mãos de Deus. E Ele vai fazer isso na sua vida. É Ele que vai desenvolver essa salvação. Então assim, é não depender de si, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. E aí que entra a questão aqui da igreja de Filipos. Eles tinham, justamente por causa dessa cidadania romana, eles tinham uma vaidade que vinha de longe, desde lá de Filipe, né? E aí também naquele local ali, na cidade de Filipe, ali quando os romanos tomaram ela, foi justamente o momento ali em que um dos generais, Otávio, né? Ele conseguiu vencer ali Brutus. Não sei se vocês lembram aquela que Brutus, quando matou Júlio César, né? Até tu, Brutus, né? O traidor romano, né? O nosso Judas. E ali eles realizaram isso, e aquela cidade ficou justamente como uma província ali romana, e com todas as vantagens também da cidadania romana. E eles tinham um certo orgulho disso. Então, muitos deles, embora fosse uma igreja atuante, uma igreja que estava ali vibrando, porém, eles tinham esse problema de acharem que eles eram muito especiais. E aí, por isso que o texto vai dizer para nós aqui, quando ele diz no versículo 15, ele fala assim, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrupta. Paulo fala assim, peraí, vocês têm que, como igreja, entender que vocês estão em meio, sim, de uma geração corrupta e pervertida. E vou dizer para vocês que vocês já estão se influenciando. Por isso ele começa o texto dizendo que eles deveriam permanecer obedecendo. Porque eles estavam tendo influência de tal forma uns com os outros, que eles estavam tendo dentro da comunidade também pessoas que estavam tendo contradições um com o outro, ou não aceitando, muitas vezes, a opinião uns dos outros. Veja que no capítulo 4, ele fala assim, no versículo 2, ele fala, rogo a Evódia e rogo a Síntique, que pensem concordemente no Senhor. Havia desavenças de não estarem concordando uns com os outros, porque achavam justamente que eles eram tão especiais, e aí, muitas vezes, os problemas de opinião que eles tinham, eles não entendiam que, por exemplo, a causa maior do Evangelho, da salvação, era maior, e eles deixavam que coisas entre eles estivessem criando problemas na comunidade. E aquilo de tal forma, porque chegou lá Paulo. Chegou em Paulo justamente porque estava havendo controvérsia ali entre eles. E aí não acontecia o quê? O desenvolvimento da salvação. Então, a importância de nós nos colocarmos diante do Senhor, deixar o Senhor realmente realizar em nós. O texto em Isaías, capítulo 64, ele fala assim que nós não existe nenhum Deus como nós, o Isaías fala, não existe nenhum Deus como nós que trabalhe por aqueles que nele esperam. Então é Ele que vai realizar isso em nós. Toda vez que nós nos acharmos como muito especiais, muito grandes, muito orgulhosos, nós vamos estar caindo no desenvolvimento da nossa salvação. E aí vai acontecer os atritos entre nós, entre as pessoas, porque um quer ser melhor do que o outro. Então é como diz o ditado popular aí, 2 bicudos não se beijam. Então a importância de nós olharmos e vermos, por exemplo, no caso ali nós falamos sobre Filipe. Então aquela cidade foi para a glória de Filipe, depois para Otávio, para o imperador de Roma. Porém, Paulo estava aqui apresentando a eles um outro rei, apresentando o Senhor Jesus. Se nós olharmos nos versículos anteriores desse contexto aqui,
ele vai falar que Jesus, mesmo sendo igual a Deus, não teve usurpação ser igual a Deus. Então, vejam que é uma coisa totalmente antagônica ao que eles estavam vislumbrando naquela cidadania romana. Paulo estava mostrando para eles, olha, é na humildade que se desenvolve a sua salvação. É na humildade que nós vamos crescer, porque assim é aquele que nós seguimos. É assim aquele que nós servimos. Então Jesus era uma nova proposta para eles. E aí, então, por isso eles não podiam depender de si mesmos. Então a graça de Deus estava operando, o Espírito Santo estava trabalhando. E quando Ele o faz, nós nada fazemos a não ser obedecermos. Nos entregarmos em obediência ao Senhor. Também, o versículo 14, ele fala assim, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Contendas que estava havendo ali. Sintique e Evódia, duas mulheres que eram líderes. E essa igreja, como era uma igreja que não tinha tanta influência judaica, as mulheres tinham mais espaço na liderança. E as duas eram líderes, mas não estavam pensando concordemente, por causa de muitas vezes opiniões secundárias. Aliás, nós sabemos muito bem como está a nossa geração hoje em dia. Essa geração corrupta e pervertida que nós temos no nosso país, em que muitas vezes isso tem influenciado a igreja e as pessoas, por causa das influências, e aí nós poderíamos dizer aqui romanas, aqui gregas, ou seja, essa visão laica, muitas vezes as pessoas deixam de respeitar os irmãos, respeitar a igreja. Pior ainda, a igreja muitas vezes se deixa envolver, e numa geração corrupta, a igreja tem se corrompido, porque tem se envolvido com coisas que na verdade não é a área dela. E nós vemos os resultados todos os dias aí nos meios de comunicação. E a salvação tem se desenvolvido? Não tem se desenvolvido. Como o Weber falou aqui ainda há pouco sobre aquele texto, aquele cântico que vocês cantaram da busca, da ovelha perdida, a salvação não tem se estendido muitas vezes, as pessoas não têm visto a salvação de Cristo em nós, igreja, justamente porque a igreja tem se corrompido, tem se deixado envolver por essa geração corrupta e pervertida. Pervertida, a palavra pervertida aqui está relacionado justamente a uma questão algo que era para ser de uma forma e é completamente diferente. E aqui ele estava falando que, na visão de Paulo, que a imagem, o homem foi criado para ser imagem de Deus, mas aí pega essa imagem e inverte-se isso. Perversão é justamente nós sermos o oposto daquilo que Deus quer que nós sejamos. E pior ainda, aqui é no sentido que não é, por exemplo, da corrupção do erro, mas sim da corrupção e da perversão no sentido dolosa, que tem intenção de fazer. Então, irmãos, eu sei que nós estamos vivendo nessa geração, é por isso que eu falo, não se canse, não vá parar, não vá depender de si mesmo, porque estamos diante de uma situação na qual muitas vezes nós vemos que o ímpio ele fica maquinando o mal. Não é um erro que você faz, que você comete, não, mas é com a intenção que você faz, ou seja, que a pessoa faz. Então, muitas vezes a corrupção está justamente nesse contexto, essa perversão que aqui estava nessa sociedade. Por isso ele está dizendo aí, nesse momento, ele fala, então, fazei tudo sem murmurações e nem contendas. Por quê? Porque muitas vezes a murmuração diante de um mundo, de uma sociedade corrupta e pervertida, nós começamos a querer murmurar. Diante de injustiças que nós vemos no dia a dia, de coisas acontecendo, muitas vezes nós queremos murmurar. E aqui, teologicamente, Paulo estava falando que era justamente a mesma prática que os judeus fizeram lá no passado, lá no deserto, quando eles começaram a murmurar. Então existe uma diferença entre nós nos indignarmos com o pecado, com o erro, com a corrupção, com a perversão, e outra questão é nós estarmos murmurando. E você sabe quando é que você está murmurando. Deus fala para você, e você sabe disso. Todo aquele que tem o Espírito Santo sabe. Quando você está começando a murmurar, uma coisa é você reclamar, outra coisa é você murmurar.
Então, quando você está murmurando, é que você está reconhecendo como se Deus, na verdade, não estivesse cuidando de você. Como se Deus não estivesse acrescentando a dia tudo aquilo que nós precisamos. Como se Deus não fosse, de fato, soberano sobre a sua vida. Então, queixas, reclamações não ficam bem para os filhos de Deus. Tá? A murmuração olha para o que falta. A gratidão olha para quem supre. Então, por isso que cabe ao cristão, e no desenvolvimento da nossa salvação, é a gratidão. Por isso, Paulo vai falar em dados momentos também, tudo dai graças. E essa deve ser a visão para que nós possamos desenvolver a nossa salvação. Agora, cientes de que nós estamos numa sociedade corrupta e pervertida, e nós não podemos ser influenciados como igreja e nem como cristãos individual. Temos que lembrar de quem nós, de fato, estamos servindo. Né? Então, a linguagem do cristão é o louvor e a gratidão. Sempre deve ser isso que deve olhar para que deve ser o nosso olhar para o Senhor. Tem um pensamento que diz assim: a gratidão muda o nosso olhar diante da vida. O mundo precisa melhorar muito, entretanto, não irá melhorar com pessoas ingratas habitando nele. Não vai melhorar. Então não pense, por causa da sua indignação, e você começar a virar murmurador e não ver aquilo que Deus tem colocado na sua vida, e aqui em especial a nossa salvação em Cristo Jesus. Então ali eles tão especiais, com tantos privilégios que tinha naquela comunidade como cidade também, mas no entanto eles estavam tendo ali confronto uns com os outros, contenda uns com os outros, porque estavam tirando o olhar realmente de Cristo. Estavam olhando mais para o status dos romanos, para o status dos gregos, e estavam esquecendo de quem de fato eles estavam servindo. Então a contenda, ela surge justamente quando nós tiramos o nosso olhar do Senhor. Nós não conseguimos enxergar aquilo que de bom, de fato, Deus tem colocado na nossa vida. Então, Paulo está falando aqui no desenvolvimento da nossa salvação, não podemos apagar a nossa luz. Ele fala assim: para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta. Aí ele diz: na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Como luzeiros no mundo, como se fosse um farol. É interessante a questão do farol, né? Tem uma historiazinha que diz que, em relação ao farol, que um rei, na pequena cidade havia um grande farol, e o rei chamou um dos seus servos e disse a ele: você vai naquele farol e você vai lá, tem já o combustível, e você vai cuidar daquele farol. Aí ele chegou lá, você não vai precisar fazer nada a não ser cuidar do farol. E ele chegou lá e começou a pensar: mas como é que eu vou fazer aqui para cuidar desse farol, então? Aí ele entendeu justamente que ele tinha que limpar o farol, limpar os vidros do farol. E todos os dias ele passou a fazer isso. E a sociedade, a cidade que estava lá, um belo dia aconteceu uma grande tempestade e que eles não enxergavam nada. Até que eles olharam para aquele farol que aquela pessoa tinha limpado. Todos os dias ele cuidava ali com aquele óleo passando, lubrificando, e o grande farol foi ali, naquele momento, a luz para aquelas pessoas no meio àquela tempestade. Hoje, irmãos, nós somos assim. A igreja é assim. Está aí a sociedade, uma tempestade na corrupção e na perversão. Mas Deus está dando o combustível para nós, a nossa salvação e o combustível, o Espírito Santo de Deus que está em nós. E não é o nosso querer, como diz o texto aqui, é Ele que faz, tanto o querer como o realizar. Mas depende também da nossa obediência. E a nossa obediência está em nós mostrarmos a nossa luz, é limparmos os vidros. É limparmos os vidros para que possa se ver a salvação de Cristo Jesus
na igreja. E aí sim, uma sociedade muitas vezes pervertida e corrupta, quando olhar para a igreja, vai ver a luz do Evangelho, vai ver a luz da vida, ou seja, aquele, preservando a palavra da vida, preservando a palavra da vida. Essa é a nossa missão de desenvolvermos a nossa salvação, é preservar a palavra do Evangelho da salvação para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. E aí nós sabemos que nós podemos ter um novo homem. O velho homem só pode ser vencido assim, com essa palavra da vida. Agora, é dado a mim, a você e a nós como igreja esse testemunho, para que nós sejamos um luzeiro. O próprio Cristo vai estar dizendo que nós somos a luz do mundo. Nós vamos brilhar à medida em que nós, de fato, nos consagrarmos ao Senhor em obediência, colocando na presença do Senhor, como o Senhor Jesus foi ao Pai. Mesmo sendo filho, ele foi obediente. E o versículo 16, para concluir, ele diz assim: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão e nem me esforcei inutilmente. Paulo estava falando ali que esse era o desejo de falar, olha, eu estou sendo oferecido por libação, né? E libação era justamente o derramar do vinho sobre o sacrifício, que era o sacrifício principal lá no Antigo Testamento. Eles ofertavam um sacrifício e o momento da libação era quando eu colocava aquele vinho sobre o sacrifício. Paulo estava falando, olha, vocês é o sacrifício que está sendo oferecido para o Senhor, ou seja, suas vidas, o desenvolvimento da sua salvação. E eu, com o meu ministério, estou sendo oferecido em libação, ou seja, estou derramando e me deixando gastar pela vida de vocês. E não quero que isso seja em vão. Por quê? Porque Paulo tinha plena ciência de que ele seria e compareceria na presença do Senhor. E ele estava falando que cada um de vocês, igreja também, ele está dizendo assim, preservando a palavra da vida para no dia de Cristo. Ou seja, não perca a sua esperança, porque ao contrário a eles ali dizendo, olha, não é Filipe lá atrás, não é o imperador agora de Roma, mas vocês têm que olhar para o autor e consumador da fé de vocês. Vocês têm que olhar para Cristo, e é Cristo que voltará. Por isso que nós, toda vez que nós comemos e bebemos, anunciamos a morte do Senhor Jesus até que Ele venha. Aliás, próximo domingo vamos estar fazendo isso aqui na igreja. E nós estamos dizendo justamente que nós confiamos que receberemos do Senhor, como diz Paulo, nossa inacessível coroa. Então, assim, o reconhecimento virá de quem? De Cristo. Virá de quem? De Deus. Então não desanime, né? Não pare, não desista, desenvolva, continue. Mas olha, eu estou cansado já de tentar fazer as coisas certas. Eu estou cansado de tentar pregar o Evangelho, eu estou cansado de fazer isso. Não se canse. Eu sei que é difícil, sei que a luta Paulo estava aqui, estava passando por um momento, ele estava preso neste momento, mas ele não estava desanimado. Ele estava sofrendo, estava sendo oferecido em libação, como ele falou, mas ele não estava sentindo-se ali uma pessoa inútil, porque de fato ele confiava em quem? Em Cristo. Confiava no Senhor Jesus. Então, irmãos, não desista. Lembre, o compromisso maior que nós temos é com o nosso Senhor. E se submeta humildemente, como diz Pedro, quando nós nos submetemos humildemente sobre a potente mão do Senhor, Ele exaltará no seu devido tempo, ou seja, dará a nossa vitória no nosso devido tempo. Então, 2026, estamos aí. Não pare com a tua salvação. Desenvolva, continue nesse caminho. Deus colocou você, persista, fique firme. Era isso que Paulo estava dizendo a eles naquele momento. Capítulo 4, início do capítulo 4, ele fala assim: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Que Deus nos abençoe e que esse ano de 2026 essa seja a nossa tônica. Estamos firmes no Senhor, firme com a tua família, firme com a tua igreja, firme com a tua fé em Jesus Cristo, porque Ele de fato nos honrará. Paulo diz lá em Romanos que
chegará o dia em que o Senhor julgará as pessoas pelo segredo dos seus corações. Tenham uma mente tranquila diante do Senhor, porque Ele cuidará de vós. Ele cuidará de cada um de nós. Amém? Que Deus nos abençoe. Vou chamar o grupo de louvor para que nós cantemos aquele cântico Coroamos. Enquanto nós estamos aqui, os irmãos estão se preparando, também eu vou dar oportunidade para a igreja, eu peço que os irmãos fiquem em pé. Alguém tem algum pedido de oração especial para que nós oremos neste momento?